Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui Camila, nutricionista, falando com vocês. Trouxe um vídeo curtinho agora, com um detalhe. No vídeo sobre o café da manhã, eu citei que uma opção de fonte de carboidrato seriam os pães. E aí eu disse que seriam pães de preferência integral. Mas eu não falei o porquê disso. Porque nós, nutricionistas, batemos tanto nessa tecla para que as pessoas consumam alimentos integrais. Porque eles são tão diferenciados e melhores do que os refinados. Os alimentos integrais, à base de farinha integral, eles preservam em si maior quantidade de fibra, que é o que mais se ouve falar. Essas fibras promovem diminuição do colesterol, por exemplo, promovem maior saciedade, promovem um fluxo intestinal melhor, mas também os alimentos feitos à base de farinhas integrais contêm mais vitaminas e mais minerais do que aqueles à base de farinha branca. Por que que isso acontece? Vamos tentar entender essa questão de integral. Imagine uma fábrica e essa fábrica possui 10 câmaras onde esses alimentos vão passar. Então o alimento chega da fazenda e ele vai passar na primeira câmara. Essa câmara vai limpar o alimento, separa o que é alimento do que é sujeira, mas o alimento continua intacto. Ótimo, passou para a segunda câmara, o alimento intacto, mas agora sem sujeira. Ele vai passar por uma série de processos em que algumas substâncias vão ser acrescentadas e outras vão ser retiradas. O que é retirado? Normalmente a parte de fibra e a parte dos nutrientes, que equivale à camada externa desse alimento. Se a gente pega um grãozinho de arroz, por exemplo, ele vai passando por cada uma dessas câmaras e vai sendo cada vez mais polido. Ou seja, aquela camada em que está a casquinha do arroz, vamos dizer assim, em que estão nutrientes, vitaminas do complexo B, minerais e a fibra, esses nutrientes vão sendo retirados do arroz conforme vão passando por essas câmaras. Então existe a primeira câmara que limpa, a segunda que começa a retirar esses nutrientes, a terceira que retira mais um pouco, a quarta que passa a polir o alimento, a quinta que insere alguma substância para dar a cor branca pro alimento, por exemplo, até a última câmara. A última câmara a gente vai chamar de um alimento refinado, porque ele passou por tanto processo dentro da indústria que ele acaba chegando lá no final dessa fábrica sem fibra e muitas vezes com uma baixíssima quantidade de vitaminas e minerais. Por exemplo, quando vocês forem no mercado da próxima vez, peguem um pão integral, de preferência um 100% integral, e um pão branco, aqueles de forma. Olhem na tabela nutricional qual que é a quantidade de fibra em cada um desses pães. Vocês vão perceber que o pão integral ele contém muito mais fibras do que o pão branco. Na realidade, normalmente é assim. Um pão integral, ele pode conter ali entre 3 ou 6 ou 10 gramas de fibra a cada 2 fatias. Já o pão branco, normalmente, ele não tem fibra. Tá lá 0 gramas de fibra na mesma porção de 2 fatias. Então, essa é uma diferença gritante, né, no alimento. Se formos pegar, por exemplo, o açúcar como referência aqui nossa, nós temos a cana, aí passa na primeira máquina, vai se transformar no açúcar mascavo, passa na segunda máquina, vai se transformar no açúcar demerara, passa numa outra máquina, vai se transformar no açúcar cristal, passa numa outra máquina no açúcar branco, refinado, normal, que é o mais comum, vamos dizer, utilizado nas casas. E tem mais ainda outra máquina que vai se transformar naquele açúcar de confeiteiro, que é aquele bem fininho. Ou seja, vocês sabem, já viram a cor do açúcar mascavo? Ele é marrom, ele é quase cor de terra. E se a gente pegar o açúcar de confeiteiro ou açúcar refinado, que é o que a gente costuma ter em casa, é branco, né? Fininho, levinho, branco. Ou seja, ele passou por vários processos em que muitos nutrientes foram retirados dele e muitas substâncias foram acrescentadas para deixar ele branquinho, limpinho, daquele jeitinho que a gente vê no pacote no supermercado. É isso que acontece com os alimentos quando passam por muitos processos dentro de uma indústria. E é por isso que nós batemos tanto na tecla, vamos consumir mais produtos integrais, porque eles têm menos química adicionada e eles têm mais nutrientes que farão bem para nossa saúde, tá certo? Então ficou uma dica que eu achei que ficou faltando no vídeo do café, sobre o café da manhã. Essa dica vale não só para o café da manhã, mas para
outros alimentos que formos consumir. Por exemplo, o macarrão pode ser um macarrão integral, o arroz pode ser um arroz integral, o açúcar pode ser um açúcar mascavo ou um açúcar demerara, o pão, biscoito, torrada, enfim, tudo que for possível, vamos optar pela versão integral, porque é mais rica em nutrientes e em fibras, tá? Então essa era a dica, mais uma dica, né, que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço, tchau!